Estamos de volta, galera do direito, advogados, advogadas, doutores e também a galera que estuda para concurso e tem que estudar direito. Estamos de volta, professor Washington. Você deve estar pensando assim, tá, ele está dando aula de direito civil, mas ele não usa gravata, não usa terno. O professor Washington não gosta muito dessas coisinhas não. Não é gravata e terno que passa o aluno, né? Mas uma hora eu vou começar a gravar aula de gravata, terno e gravata, ficar bonito. Muito bem, estamos de volta aqui, professor Washington, aula de Direito Civil. Vamos falar aqui de... Pessoal, assim, ó, agora a gente vai começar a falar dos artigos. Então eu quero que você, aí no seu cantinho, você comece, você pegue o seu caderninho, pegue também o Código Civil e vamos lá. O primeiro artigo, né, do Código Civil trata-se de pessoas, né, da definição de pessoas, pessoa e personalidade. Então esse vai ser o nosso assunto nessa aula, pessoas e personalidade. Então vamos lá. Pessoa e personalidade, antes de mais nada, tá? A gente precisa definir o que é pessoa, né? Então assim, galera, pessoa no Código Civil é todo ser humano nascido com vida. Então, ó, quem são os sujeitos de relações jurídicas aqui no Código Civil? Nós temos dois. Nós temos a pessoa natural e temos a pessoa jurídica, tá? Considerando que o artigo 1º fala apenas da pessoa natural, vamos focar nessa, tá? Então, vamos lá para pessoa natural, tá? Pessoa natural, o que nós demos aqui, ó? Olha aqui para mim. Pessoa natural é todo ser humano nascido com vida, tá? Sem distinção de sexo, de idade, de cor, de nacionalidade, entendeu? Então, sem distinção nenhuma, toda pessoa nascida com vida é uma pessoa natural, independente de qualquer distinção, tá? Então aqui, né, ele até fala assim, crianças, adolescente, idoso, ó, uma coisa importante, absolutamente incapazes, relativamente incapazes, né, também são considerados pessoas naturais, né, os menores de 16 anos, os menores de 16, maiores de 16 anos, os menores, né, que são os absolutamente incapazes, que a gente vai ver isso mais lá pra frente, né, então, portanto, eu quero que você anote assim, ó, todo ser humano nascido com vidinha linda de Deus, colocou lá, ó, centelha da vida, nasceu com vida, é pessoa natural. Tranquilo? Então, tranquilo. Pessoa natural, independente de qualquer coisa, hein? De raça, de cor, porque sei lá na prova fala assim, um índio não é considerado uma pessoa, branco é considerado pessoa, mas um asiático não é considerado pessoa. Não, aqui no Brasil, todos nascidos com vida são pessoas, independente de qualquer coisa, ok? Beleza, essa é uma das definições, que é importante a gente saber. Outra coisa, o artigo 1º diz o seguinte, toda pessoa é capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil, tá? Toda pessoa é capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil. Eu vou até riscar isso aqui, deixa eu abrir aqui minha canetinha, minha canetinha, aqui, olha aqui, aqui, olha só, esse artigo, na verdade, ele tem 3 pontos importantes, tá? 2 deles a gente está falando agora, tá? Toda pessoa, não é isso aqui que eu queria, aqui, ó, toda pessoa, ou seja, pessoa natural e pessoa jurídica, que a gente vai falar agora, é capaz, aí fala de capacidade, de adquirir direitos e deveres na ordem civil. Então, neste artigo, nós temos a definição de pessoa natural, tá, e pessoa jurídica, e também temos a definição também de capacidade, que a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá, nas próximas aulas. Vamos atentar primeiro para essa parte de pessoa. Então, assim, ó, é questão simples. Toda pessoa, todo ser humano nascido com vida e com a capacidade de adquirir direitos e deveres, e tem a capacidade de adquirir direitos e deveres. Então, pessoa é isso.
todo mundo, né? Toda pessoa, todo ser humano, nascido com vida e tem a capacidade de adquirir direitos e deveres, tá? Isso é considerado pessoa. Muito bem, professor, mas aí entra, deixa eu só corrigir um negócio aqui no slide, que a gente vai fazendo os slides e aí vai achando os erros, né? Aqui, aí, tá? Muito bem. Agora tá certo aqui, porque senão depois colocam lá no comentário. Professor, tem um erro de português. Tá? Eu vou achando os erros aqui e já vou corrigindo. Então, assim, ó, toda pessoa nascida com vida, todo ser humano nascido com vida, que tem, né? E tem a capacidade de adquirir direitos e deveres. Então, isso aí é uma pessoa natural, tá? Agora, o que estudamos o que é pessoa, vamos falar de personalidade, tá? Ô, pessoal, não esquecem, pessoa, ser humano com vida, né? E tem a capacidade de adquirir o que? Direitos e deveres. Personalidade é outra coisa. A gente vai falar sobre ela agora. Personalidade, tá? E primeiro diz o seguinte: como a personalidade é um conceito jurídico, porque você lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de pessoas. A pessoa natural, que é o ser humano nascido com vida, e nós temos a pessoa jurídica, tá? Que é exatamente a personalidade. Quando que você adquire a personalidade, tá? Toda vez que você nascer com vida, você automaticamente já tem a personalidade. E o que é a personalidade? É a capacidade que eu tenho de adquirir direitos e deveres. Então vamos supor, você nasceu, tá lá, feliz da vida, gritando lá na maternidade. Naquele momento ali, você é uma pessoa natural. E naquele exato momento também, você é uma pessoa jurídica com personalidade civil. Porque a partir do momento que você nasceu, você além de ser pessoa natural, você tem personalidade civil. Por quê? Porque agora você tem direito e deveres, né? Que a gente chama isso, né? Agora, como a pessoa vai exercer esses direitos e deveres, a gente vai ver isso mais lá pra frente. Mas agora você pode adquirir direitos e deveres. Você, como filho, por exemplo, do Silvio Santos, você tem o direito de herdar o SBT. Meu Deus. Aqui eu ainda coloquei aqui um exemplo dizendo o seguinte, ó. Como a personalidade é um conceito jurídico, poderíamos conferir apenas aos homens o direito de adquirir personalidade, tá? Ou seja, de ter direitos e deveres. Aqui no país poderia ter um Código Civil que dissesse o seguinte, ó, somente os homens possuem personalidade, tá? Todas as outras pessoas que não sejam homens não poderão adquirir a personalidade. Por quê? Porque personalidade é um conceito jurídico. Agora, pessoa natural não. Pessoa natural é um conceito científico, natureza, natural, como diz, é um evento natural. Isso está aquém do Código Civil. Então você nasceu com vida, está respirando bonitinho, é uma pessoa natural. Agora, para você ter a personalidade, que é o que? Adquirir direitos e deveres, depende da lei daquele país. Aqui nesse país, não é o que acontece, não é só os homens que têm direitos e deveres. Ali diz o seguinte, mas não é o que acontece no Brasil. Aqui toda pessoa pode adquirir direitos e deveres. Toda pessoa tem direito à personalidade. Portanto, personalidade é a faculdade, até quero que você anote isso no caderno, ó. Personalidade é a faculdade de adquirir direitos e deveres na esfera civil, tá? Então, quando você adquire o seu direito de herança quando você nasce, quando você adquire um nome, um sobrenome, isso é personalidade, tá? Quando você, por exemplo, se você nasceu, tá lá gritando, entendeu? Aí o seu pai fala, eu vou depositar R$1.000 hoje na poupança para você, todo mês R$1.000. É um direito que você tem, né? Tá lá, né? Agora, existe uma coisa diferente. Uma coisa é você ser pessoa natural, beleza, nasceu com vida, bonitinho.
Outra coisa é você ter personalidade, ou seja, tem direitos e deveres. A outra coisa é você ter capacidade. A capacidade é o quê? É outra coisa. A capacidade é o ato de você exercer. Como que você vai exercer o seu direito, o seu dever? Aí isso você vai depender de um representante ou não, né? Aí isso envolve capacidade, a gente vai ver mas lá para frente, certo? Então, beleza, essa é a definição de personalidade, adquirir direitos e deveres, é isso aí que você tem que guardar lá para a prova e deu. Certo? Próximo slide aqui, diz ainda sobre a personalidade, que diz o seguinte, ó. No artigo 1º, não se fala nos direitos e deveres de uma pessoa que uma pessoa poderá exercer, e sim na possibilidade de adquiri-los. Agora, se uma pessoa precisa de um assistente ou representante, pode exercer os seus direitos, aí estaremos falando de capacidade, tá? Porque o que acontece? Como eu falei no slide no momento anterior. Quando você nasce, você já começa a ter vários direitos ali ao seu lado, né? O direito ao nome, direito ao sobrenome, direito, por exemplo, a heranças, né? Isso é automático, e vários outros direitos que você tem, a um registro, enfim, né? Agora, o ato de exercer esse direito, você como bebê recém-nascido, você não vai conseguir. Vai precisar de um representante, se você for menor que isso, vai precisar de um assistente, a gente vai ver sobre isso na aula de capacidade. Então, a capacidade é o ato de poder exercer os meus direitos, tá? Existe o que a gente chama de capacidade plena no direito civil, mas é quando você atinge sua maioridade, tá? Ou quando você faz a emancipação, beleza? Portanto, que fique bem claro para você, toda pessoa, independente de raça, sexo, idade, cor, é capaz de adquirir direitos e deveres na esfera civil, toda pessoa, tá? Aí tem um detalhe que eu coloquei ali no slide, como fica a questão do feto no ventre da mãe. A teoria naturalista, aliás, concepcionista, diz que a partir do momento que é um feto, né, que houve a concepção, ele já tem os direitos e deveres, né? Mas o que é certo hoje em dia, né, é a natalista. A natalista é o seguinte, nasceu com vida, que é o que está nos artigos, tá, do Código Civil, nasceu com vida, aí sim você tem direito a adquirir direitos e deveres, você tem capacidade, aliás, de adquirir direitos e deveres. Mas tem um detalhe, tá? Aqui, ó, diz o seguinte, aí eu falei para vocês que em algumas situações envolve jurisprudência, tá? E é o seguinte, ó, jurisprudência do STF diz o seguinte, vem reconhecendo nascituros, tá? Vem reconhecendo nascituros, tá? Vem reconhecendo nascituros, a gente vai falar sobre isso no próximo slide, como sujeitos de direito. Embora o artigo 2º do Código Civil diga que a personalidade civil começa com o nascimento com vida, a jurisprudência do STF diz que os não nascidos já têm a personalidade jurídica, tá? Ou seja, já podem adquirir direitos e deveres também, tá? Ah, professor, mas como é que fica lá na prova? Aí vocês têm que tomar cuidado, né? Cuidado como que está sendo exposto lá na prova, a gente vai fazer algumas questões depois, mas tem que tomar cuidado que tem essa jurisprudência aí, e ela é bastante aceita, tá? Ela é bastante aceita, muito bem. Ou seja, quando o bebê está lá na barriga ainda, já tem direito à herança. Pensou? Coisa louca. Muito bem. Exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. João, recém-nascido, tá aqui, tá? João, recém-nascido, herdou do seu avô um imóvel, né? Como o direito brasileiro diz, toda pessoa pode adquirir direitos e deveres, ele terá que pagar pelas custas desse imóvel, como IPTU, benfeitorias e qualquer outra dívidas e impostos, tá? Aí é o seguinte, você viu que João é recém-nascido, acabou de nascer, beleza, ele é uma pessoa natural, ele já tem, ele é uma pessoa natural e também já é uma pessoa jurídica, porque ele tem personalidade jurídica, né? Ele já tem personalidade, ele já pode contrair direitos e deveres. Só que ele tem um detalhe, apesar de ele ter herdado do vô dele um imóvel, ele não tem como, recém-nascido, pagar IPTU, benfeitoria e mandar fazer. Pessoal, o bebê lá
Não esquece de fazer aquele muro que eu ganhei do vô, na casa que eu ganhei do vô. Não, não tem como, né? O bebê nem fala, né? Então não tem como. Então o que acontece? Existe o que a gente chama no direito civil de capacidade, a gente vai falar sobre isso. Então esse bebê, né, o recém-nascido, ele não tem a capacidade civil, ele precisa do quê? De um assistente. Assistente, no caso, são os pais, mas podem ser tutores e curadores, dependendo da situação, né? Então ele vai precisar de outra pessoa para exercer essa capacidade, para exercer esse direito dele de pagar o IPTU e benfeitorias. Agora aqui ele diz o seguinte, aqui ele fala, né? Agora, como a forma como João irá exercer os direitos sobre imóvel, aí outro assunto envolve capacidade, como nós já falamos. O que importa é que João tem o direito de adquirir direitos na esfera civil, personalidade, e a forma como ele irá exercer chama-se capacidade, tá? Isso é importante para você separar uma coisa da outra, beleza? Vamos concluir. Toda pessoa, vou até ficar aqui, ó. Toda pessoa, tá? Eu quero que você marque aí. Toda pessoa capaz de adquirir direitos e deveres na ordem civil, né? Pessoa, todo ser humano nascido com vida, sem distinção de cor, raça, sexo, idade, né? Saúde, etc, enfim, né? Personalidade é o direito de que toda pessoa tem de adquirir direitos e deveres, tá? Adquirir direitos e deveres. E capacidade é a forma como essa pessoa dotada de personalidade irá exercer os seus direitos e deveres na esfera civil, tá, galera? Então, essa aula é referente ao primeiro artigo do Código Civil. Ô professor, não bastava apenas você ler o primeiro artigo e deu, né? É que assim, pessoal, por isso que muitos professores não gostam de dar aula de direito civil, porque não basta só ler o artigo, você tem que ter você tem que explicar ele, né? Explicar, porque lá na prova, dependendo da banca, tem banca como a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, tem muitas questões que é copia e cola da literalidade do código, né? Mas tem bancas que não, tem bancas que é o seguinte, ó, vai jogando ali, né? Fala sobre capacidade, conforme o artigo 1º do Código Civil, toda pessoa natural também uma pessoa jurídica, toda pessoa jurídica possui personalidade, toda pessoa que possui personalidade tem capacidade, então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas aí, beleza? Então é isso, galera, finalizamos aí a aula 3, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou. Se eu precisar, né, o professor precisa melhorar alguma coisa, você está falando muito rápido, muito devagar, né? Então aí deixa o seu feedback, é importante para a gente dar continuidade no trabalho e tentar levar o conhecimento para vocês aí da melhor forma possível. Beleza, galera? Então é isso aí, fechou, até a próxima aula.